Obrigado, pastor. Boa noite, Itaipu, a paz de Cristo. Graças a Deus, porque estamos na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. E hoje estamos em mais um culto da palavra. É tão bom, irmãos, participar desse culto, porque nós temos a oportunidade de intensificar a ministração da palavra de Deus. Essa palavra tão maravilhosa que transforma as nossas vidas. E hoje nós estamos na segunda mensagem da nossa série. Quem lembra aí da nossa série? As 5 solas da Reforma Protestante. Até aqui, o pastor Fabiano, que foi o primeiro que abriu a nossa série, já nos falou, e o pastor também, Fernandes, já nos falou o que é que significa essa palavra sola. Ela vem do latim, significa somente. E o que ela quer indicar, irmãos, no contexto da Reforma Protestante? Ela quer indicar a suficiência desses 5 princípios que marcaram a vida dos reformadores. E quem são os reformadores protestantes do século XVI? São servos de Deus que lutaram para resgatar e restaurar o cristianismo bíblico. Por isso eles foram chamados de reformadores protestantes. E nós estamos aqui hoje para fazer a segunda mensagem falando da suficiência de Cristo, ou melhor dizendo, da suficiência da Escritura, o sola Scriptura. Isso significa a suficiência da Escritura, suficiência para nos revelar a Deus, para nos apontar o caminho de salvação, suficiência autoritativa, porque a Bíblia é a maior autoridade sobre as nossas vidas, para nos guiar tanto na fé quanto na prática cristã. E alguém sabe por que esse movimento do século XVI, que é um capítulo da história da igreja, um capítulo da nossa vida, se chama Reforma Protestante? Por que se chama reforma? Reforma, irmãos, quer dizer repetir a forma, voltar à forma. E no contexto da Reforma Protestante, que deu origem à nossa fé, hoje quando você diz assim, eu sou evangélico, eu professo a fé evangélica, lá atrás, há 500 anos atrás, Deus levantou um movimento que deu origem a essa fé que você confessa aqui nessa noite. E por que reforma? Porque eles entenderam que era preciso voltar à forma original do cristianismo bíblico e da igreja centrada na Bíblia. E por que protestante? Alguém pode pensar assim, olha, protestante porque no dia 31 de outubro Martim Lutero foi lá e afixou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Bom, popularmente se pensa assim, mas protestante, irmão, não quer dizer propriamente isso, porque nesse dia, 31 de outubro, Martim Lutero não fez protesto nenhum. Ele fez aquilo que um professor acadêmico fazia de praxe na sua vida. Naquela época, as universidades tinham várias atividades. E qual era a maior atividade, que era mais concorrida, que mexia com todo mundo? Era a atividade do debate. Até hoje, né, quando a gente fala de debate, quem lembra do debate Melodia aí? Né? O pessoal gosta de botar lá no debate para assistir, para ver o cenário pegando fogo. E desde aquela época, nas universidades, tinha muito debate. E qual era a prática acadêmica de um professor acadêmico naquela época? Quando ele queria debater com alguém, ele marcava o dia, a hora, o lugar, e aí ele escrevia, elaborava elaborava suas teses, ou seja, elaborava as suas afirmações, ia lá, colocava no local público as suas teses e chamava os seus oponentes para um debate sobre o assunto. Então no dia 31 de outubro, Martim Lutero não fez protesto nenhum. No dia 31 de outubro, o que Martim Lutero fez? Chamou os seus oponentes do comércio da indulgência, que a gente entende popularmente como a venda do perdão do pecado. Ele, como um professor acadêmico da Universidade de Wittenberg, precisa não, irmãos, pode deixar sem o som, por favor. Pode deixar sem o som. Ele então, como um professor acadêmico, como praxe de professor acadêmico, pegou lá, colou as suas teses naquele local público, chamando os seus oponentes para um debate. Então por que a gente é chamado de protestante? Pois é, 1526 foi feita uma assembleia. E nessa assembleia foi decidido que na Alemanha, tanto a fé católica como a fé luterana eram válidas, podiam ser praticadas. Aí o pessoal começou a abraçar, os governantes começaram a abraçar a fé luterana. Mas 3 anos depois, em 1529, foi feita outra assembleia e lá se proibiu qualquer outra fé que não fosse a fé católica, a fé
luterana passou a ser proibida, e aquele primeiro decreto de 1526 foi revogado pelo segundo decreto de 1529. E os governantes que já tinham abraçado a fé luterana nessa segunda Assembleia de 1529, o que eles fizeram? Leram um protesto. Aí os seus adversários apelidaram eles de protestante. Portanto, o termo protestante passou a ser aplicado a todo mundo que passou a seguir a fé evangélica. E por que eles fizeram esse protesto? Porque a sua fé luterana foi proibida. O que eles protestaram? Contra a falta de liberdade religiosa na Alemanha, e por isso passaram a ser chamados de protestantes, e o apelido pegou, e até hoje nós somos chamados de protestantes. Portanto, o termo surgiu 12 anos depois da fixação das 95 teses lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Assim, quando alguém te perguntar por que você é protestante, o que quer dizer reforma protestante, você vai ter a resposta na ponta da língua, porque lá atrás surgiu um movimento daqueles que queriam voltar à forma original do cristianismo bíblico, e protestante porque nós fizemos um protesto contra essa falta de liberdade religiosa. A partir disso, irmãos, eu vou fazer aqui uma ponte, um paralelo entre a reforma bíblica e a reforma protestante do século XVI. E o tema da nossa mensagem aqui vai ser reforma, uma necessidade constante na vida do povo de Deus. Isso é tão verdade que a gente pode ver isso no contexto da nossa vida. A sua casa periodicamente não precisa de uma reforma? Vamos botar aqui que a gente já está no santuário, aqui no templo da nossa igreja. Periodicamente não é necessário fazer uma reforma aqui, porque na medida que o tempo vai passando, a tinta desbota, a parede descasca, alguma coisa cai. Aí a gente olha, isso aqui está precisando de uma reforma. Ora, se periodicamente a sua casa precisa de uma reforma, se periodicamente esse templo precisa de uma reforma, isso também acontece na nossa vida espiritual. Periodicamente temos a necessidade de uma reforma espiritual na nossa vida. Sabe por causa de quê? Nós somos pecadores. Nós recebemos a fé, a graça, a nova vida, a transformação, mas somos pecadores. Na medida que a gente vai caminhando, que a gente vai andando na nossa fé, na medida que a gente vai caminhando na presença de Deus, a gente nem vai percebendo como a gente vai se distanciando de algumas coisas. Quer ver? Lá no início da nossa conversão, como que a gente orava, como é que a gente buscava, como é que a gente se entregava, era o chamado primeiro. Esse primeiro amor, irmãos, nunca pode deixar de ser primeiro amor na nossa vida. E a gente vai caminhando, daqui a pouco a gente olha e pensa assim: olha, eu já não estou orando como eu orava mais, eu já não estou lendo a Bíblia como eu lia, eu já não estou fazendo mais a obra de Deus como eu fazia, eu já não estou mais buscando como eu fazia. Eu estou precisando de uma grande reforma, de uma grande renovação e de uma grande restauração na minha vida. E o que Deus faz? Deus reforma a nossa vida para nos trazer de volta à forma original da nossa espiritualidade, da nossa busca, da nossa comunhão com Ele e da nossa dedicação à sua palavra. Por isso nós não estamos falando aqui, irmãos, de um tema que é puramente histórico, que aconteceu lá no século XVI e ficou lá atrás. Não, nós estamos falando de um tema que faz parte constante da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada com Deus. Reforma já, em nome de Jesus. Então a gente vai fazer um paralelo aqui da reforma da época do rei Josias com a reforma protestante lá do século XVI. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 34, verso 14. Assim como a reforma do rei Josias foi regida pelo princípio da palavra, a reforma do século XVI também foi regida por um dos princípios fundamentais, que era a centralidade da palavra de Deus na vida do seu povo. E por isso nós precisamos aplicar isso na nossa vida, visto que 500 anos depois, olha o nosso estado de igreja brasileira no Brasil. 500 anos depois, olha o que nós nos tornamos como igreja brasileira em solo nacional.
mas o Deus que reformou a sua igreja no século XVI, o Deus que levantou Josias lá no período bíblico para fazer uma grande reforma, é um Deus que está na nossa vida e nos levantou para reformar em primeiro lugar a nossa vida e nos tornar e nos transformar agentes de reforma espiritual no nosso tempo e na nossa geração. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui o texto bíblico, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 14, diz assim: E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. O que o sacerdote fez? Achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Verso 15: E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro para quem? Para Safã. Agora olha o resultado, irmãos, da simples leitura desse livro aos ouvidos do rei Josias. Verso 19: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Só até aqui, irmãos. O rei Josias, irmãos, era filho do rei Amon. Pensa num rei que desgraçou a vida do reino de Judá. Pensa num rei que levou o seu reinado, levou o seu reino, o reino de Judá, à decadência. Foi assim que o rei Amon entregou o reino para o seu filho Josias. E para piorar a situação, o rei Josias teve que assumir o governo com 8 anos de idade. 8 anos de idade, ou seja, era um guri, era um garoto quando assumiu o governo do seu país. Mas 8 anos depois, com 16 anos de idade, no 8º ano do seu governo, o rei Josias viveu um grande despertamento espiritual na sua vida. Ele viveu um grande despertar na sua vida pessoal. É o que está aqui, por exemplo, no verso 3 desse mesmo capítulo: Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus do seu pai Davi. Era um adolescente, irmãos, quando ele viveu esse despertamento espiritual na sua vida. E sabe o que acontece? Quando a gente vive um despertamento espiritual na nossa vida, quando a gente tem esse despertar, esse avivamento, quando o Senhor nos envolve, aquece o nosso coração, traz a chama do Espírito de volta, nos faz buscar a sua presença intencionalmente, intensamente, você começa a ser também um agente de transformação. Porque primeiro Deus, Ele desperta a nossa vida, Deus toca na nossa vida, Deus renova a nossa vida para nos usar, para impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E no caso do rei Josias, esse avivamento, esse despertamento pessoal que ele viveu na sua vida, o levou a promover uma grande purificação no seu reino. Lá no 12º ano do seu reino, depois de 12 anos de governo, o rei Josias promoveu uma grande purificação no seu reino, abolindo, jogando por terra, cancelando, extirpando o câncer do paganismo que dominava o seu país. Na segunda parte desse verso 3 diz assim: E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Depois que ele viveu esse despertamento espiritual, depois que Deus tocou nele, agiu nele, operou nele, e ele vivenciou esse despertamento espiritual, ele conseguiu enxergar a decadência do seu reinado que estava entregue ao paganismo. E a partir daí, irmãos, com o coração aceso, renovado, despertado, ele aboliu todo o paganismo que dominava o seu reino e purificou o seu país para a glória de Deus. Quando Deus opera na nossa vida, Ele nos usa também para operar na vida daqueles que estão à nossa volta.
Porque na medida que Deus desperta a nossa vida, os nossos olhos se abrem, a nossa consciência se renova e nós nos tornamos uma ferramenta eficaz nas mãos do nosso Senhor. Quem quer despertamento aí? Isso, irmãos, é essencial, é vital. Sem esse despertamento pessoal, jamais você vai ter vigor, força para chegar a alguém e ajudar alguém a também despertar a sua vida e viver uma experiência de transformação com o Senhor. Por isso Deus opera em nós, atua em nós, para levantar a sua igreja, para impactar uma cidade, um país, uma nação, para a glória do seu nome. Josias pensou assim: não, Deus me despertou, Deus me avivou, mas o meu povo não pode viver mergulhado no paganismo. Tanto eu como a minha nação, nós precisamos da glória de Deus, da graça de Deus, da fidelidade a Deus. Mas o ano decisivo da vida do rei Josias, irmãos, foi o 18º ano. Porque no 18º ano, depois de 18 anos de governo à frente da nação, ele lançou um projeto de reforma da casa de Deus. E veja o que diz aqui o texto no versículo 8: e no ano 18º do seu reinado, havendo já o que? Purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, enviou Maaseias, maioral da cidade, e a Joás, filho de Joacás, registrador, para quê? Para reformar ou para reparar a casa do Senhor. Ele está desperto no seu coração e na sua comunhão com Deus. Ele aboliu o paganismo que estava dominando a sua nação. Quando ele olhou para o templo do Senhor, quando ele olhou para o santuário do Senhor, o que ele percebeu? Essa casa precisa de uma reforma. Esse santuário precisa urgentemente de uma reforma. Então ele lança um projeto e envia os seus oficiais para trabalharem na reforma da casa de Deus. E aí, gente, aconteceu o maior achado que podia acontecer na vida de Josias, na vida dos sacerdotes e na vida daquele povo que estava vivenciando aquele projeto de reforma. O verso 14 que nós lemos revela para nós qual foi esse grande achado. O sumo sacerdote Ilquias, ele realizou um grande achado durante aquela obra de reforma da casa de Deus. E o achado qual foi? Eles acharam o livro da lei do Senhor, eles acharam a palavra de Deus, eles acharam as escrituras. E olha que irônico, irmãos, que estava perdida na casa de Deus. O livro da lei estava na casa de Deus, a escritura estava na casa de Deus, mas estava perdida. Os sacerdotes, o povo que ia lá na casa de Deus, estavam alheios às escrituras, porque apesar de estar no santuário, aquela escritura estava perdida. E durante a obra de reforma, durante o trabalho de reforma, eles acharam o livro da lei. Imediatamente o sumo sacerdote entregou o escrivão correu no palácio para dar conta daquilo que estava acontecendo no projeto de reforma na casa de Deus e ler a palavra aos ouvidos de quem? Aos ouvidos do rei Josias. Quando o rei ouviu a leitura daquele livro, quando o rei Josias ouviu a leitura das escrituras, imediatamente entrou em desespero, rasgou as suas vestes, porque percebeu que a nação, que o seu reino ainda não estava vivendo totalmente de acordo com esta palavra. Por isso, ao invés de mandar consultar o profeta Isaías, que já era profeta na sua época, e até anteriormente, melhor dizendo, ao invés de consultar o profeta, outros profetas, mandou consultar a profetisa Hulda. E aí a profetisa deu a resposta: olha, a ira de Deus se acendeu mesmo contra esse povo, e o juízo de Deus vai cair, mas você vai morrer em paz, o seu reinado, o seu governo vai morrer em paz, porque você se quebrantou diante da minha palavra. Por isso você vai morrer em paz, e durante o seu governo não vai haver nenhum tipo de contenda, destruição ou guerra.
Deus prometeu ao rei Josias que, em função da sua atitude de quebrantamento diante da palavra do Senhor, ele terminaria os seus dias em paz, porque a palavra de Deus, irmãos, ela promove isso na nossa vida. Quando a palavra de Deus toma o primeiro lugar na nossa vida, Deus dá a verdadeira paz no nosso coração. Tudo lá de fora pode estar em guerra, tudo pode estar em batalha, mas quando a palavra do Senhor toma o primeiro lugar na nossa vida, até o fim da nossa história, nós estaremos em paz com o nosso Senhor. Depois dessa promessa do próprio Deus garantindo ele paz, imediatamente, irmãos, de forma emergencial, ele convocou uma Assembleia Nacional no santuário. Nós estamos reparando a casa do Senhor, achamos a palavra de Deus, redescobrimos as Escrituras e agora precisamos renovar a nossa aliança com Deus. E aí, gente, ele chama toda a nação, do maior ao menor, os oficiais, os magistrados, os sacerdotes, os levitas, todos foram convocados para uma grande Assembleia Nacional. E o que eles fizeram, irmãos? Durante essa Assembleia Nacional, realizaram uma renovação de aliança com o Senhor, assumindo o compromisso de voltar a viver e andar de acordo com a palavra de Deus e de acordo com as Escrituras que foram descobertas, e passou a reger, governar e conduzir tanto a vida do rei como a vida de toda a sua nação. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi redescoberta na nossa vida. A palavra de Deus, ela entrou na nossa vida. E ela entrou na nossa vida para ocupar o lugar central. Todas as vezes que a palavra de Deus está no lugar central da nossa vida, nós somos levados a renovar a aliança com Deus. Nós somos levados ao comprometimento com Deus. Nós somos levados a viver uma nova vida com o nosso Deus. Porque esta palavra passa a reger os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Esta é a palavra suficiente que pode mudar e transformar a nossa vida. A partir disso, rapidamente, eu quero te falar de 4 eventos da Reforma Protestante que têm o mesmo princípio da reforma do rei Josias. O que a gente viu aqui? O rei Josias lançou um projeto de reforma da casa de Deus. E quando descobriu a palavra, quando a palavra foi redescoberta, essa palavra passou a ser o princípio ativo, passou a ser o princípio fundamental, passou a ganhar a centralidade na vida do rei e a centralidade na vida do seu povo. Isso é um princípio. Qual é o princípio? Lá atrás, irmãos, séculos antes da igreja surgir, séculos antes de Jesus vir na terra, séculos antes de acontecer a reforma protestante, o rei Josias já estava vivendo o princípio do solas escrituras, ou melhor dizendo, sola escritura. Ele já estava vivendo o princípio da suficiência da palavra de Deus, porque ele entendeu que era aquela palavra que deveria reger a vida do seu povo, do seu reino e a sua própria vida. Por isso a gente pode fazer esse paralelo do princípio que governou a vida do rei Josias com o princípio que governou também a reforma protestante. E rapidamente eu quero falar aqui com vocês 4 eventos que revelam para nós a centralidade das Escrituras na vida dos reformadores, que devem também estar presentes na nossa vida. Em primeiro lugar, o que nós temos? Mergulho transformacional. O que é isso? Um mergulho de transformação. E quem que viveu lá na Reforma Protestante, irmãos, esse mergulho de transformação? O grande reformador, o primeiro reformador, Martinho Lutero. Uma vez ele estava no seu mosteiro, saindo de uma depressão espiritual. Pensa alguém que viveu uma das maiores depressões espirituais da sua vida. Martinho Lutero, ele carregava um sentimento de culpa e condenação. Quando ele pensava em Deus e olhava para Deus, ele não tinha amor, ele tinha pavor de Deus, porque se pregava naquela época um Deus justo que pune os pecadores. Então quando ele olhava para Deus, ele olhava para Deus com medo. E aí ele pensava assim: se eu morrer agora, eu vou parar diante desse Deus justo, e se eu parar diante desse Deus justo, eu estou condenado, porque ele é justo e eu sou pecador. Qual é o meu futuro se eu morrer agora? Então ele carregava um grande sentimento de culpa e condenação, que também a sua geração
carregava, devido ao terror espiritual que se fazia na sua época. Então, estava ele no mosteiro, saindo de uma grande depressão espiritual, devido a esses sentimentos que ele carregava no seu coração, e aí ele estava conversando com o mentor da sua ordem. Estava conversando no jardim do mosteiro, debaixo de um pé de pera. E aí o regente da sua ordem, o mentor da sua ordem, lhe aconselhou o seguinte: Martinho, você precisa fazer o doutorado em teologia, que naquela época, irmãos, era a condição para pregar a palavra de Deus. Então, Martinho fez o doutorado em teologia e assumiu o cargo de professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg. Ora, como ele era zeloso em tudo aquilo que ele fazia, já que agora ele era professor de Bíblia de uma universidade, ele precisava ensinar a Bíblia com excelência. Então, de 1512 a 1517, que foi a véspera da Reforma, Martinho Lutero passou mergulhado no estudo da palavra de Deus. Então, antes dele ensinar o povo, ele mergulhava na palavra, estudou a carta aos Romanos, estudou a carta aos Hebreus, estudou a carta aos Gálatas, estudou os livros dos Salmos, mergulhou profundamente. E depois desses anos, mergulhado no estudo da palavra de Deus, como que ele voltou, irmãos, desse mergulho? Como que ele veio desse mergulho? Ele veio transformado na sua vida, tendo uma nova compreensão da sua fé e uma nova compreensão do seu relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de dar o entendimento e transformar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. E aí, ele preparando uma das suas aulas, estava ele preparando lá uma das suas aulas para lecionar na universidade, e ele ficava revoltado com Romanos capítulo 1, verso 17. Por quê? Porque ele ficava assim: ora, que novidade é essa do Evangelho? Se a justiça se descobre no Evangelho, o Evangelho não pode ser novidade alguma, porque a lei revela a justiça de Deus, e o Evangelho também revela a justiça de Deus. Que novidade é essa? Tinha momentos que Martinho Lutero dizia assim: eu não amo a Deus, eu odeio a Deus, porque Ele pede de mim o que eu não posso dar. Ora, a lei pede a justiça e eu não posso dar, o Evangelho vem e pede justiça e eu não posso dar. Que Deus é esse que pede a mim o que eu não posso fazer? Mas uma coisa interessante, irmãos, ele continuou estudando a palavra de Deus, ele continuou mergulhado na palavra de Deus. Eu não entendo, mas eu não vou abrir mão de estudar essa palavra. Eu não entendo, mas eu não vou abrir mão de mergulhar nesta palavra. E de repente, num dado momento, preparando uma das suas aulas, com base na carta aos Romanos, ele conseguiu compreender a grande diferença da justiça da lei e da justiça da fé. Agora eu te pergunto, 500 anos depois, será que nós estamos com essa compreensão? Porque às vezes a gente pensa assim: não, é muito fácil, eu entendo. Mas você sabia que 500 anos depois, muitas pessoas encontram dificuldade para fazer a diferenciação entre a justiça da lei e a justiça da fé? Se você rodar por aí afora e perguntar: qual é a diferença da justiça da lei e da justiça da fé? 500 anos depois dessa experiência que ele passou, muitas pessoas vão ter dificuldade de compreender essa realidade. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte, irmãos: a justiça da lei é a justiça que Deus exige que a gente faça, e a gente não pode dar, a gente não pode alcançar, porque a justiça de Deus é um padrão elevadíssimo. Nós somos pecadores e não temos capacidade de alcançar a justiça dele. Agora, a justiça da fé, qual é o grande segredo? A justiça da fé não é a justiça que Deus exige, é a justiça que Deus dá em Cristo Jesus, gratuitamente. Então, preparando a sua aula, ele entendeu isso e ele confessou que naquele momento é como se fosse as portas do paraíso se abrindo para ele, e com essa renovação de entendimento, aquilo que aconteceu na sua vida se tornou base para explodir no mundo e trazer à tona de volta a justificação pela fé, renovar a igreja de Jesus Cristo e trazer um novo tempo para o seu evangelho na terra. Irmãos, nós precisamos voltar a mergulhar nas Escrituras.
Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, que legal, em 1517 ele foi lá, fixou as suas 95 teses, foi algo maravilhoso, mas isso foi precedido de um mergulho transformacional. Todas as vezes que você mergulha nessa palavra, pode ter certeza que Deus vai mudar e transformar a sua vida e a nossa vida. Precisamos voltar urgentemente, irmãos, a mergulhar com todas as nossas forças nesta palavra. Você não precisa ficar 5, 6 anos como ele ficou. Basta você vir todo domingo na escola dominical. É o merchandising. É o merchandising. Acorda mais cedo, irmãos. Vale a pena fazer o sacrifício. Olha, acorda mais cedo. Eu vou lá, porque eu vou mergulhar na palavra. Eu vou mergulhar no estudo da palavra. E o estudo da palavra vai transformar a minha vida. Nós estamos vivendo um erro muito parecido com a igreja daquela época. A igreja daquela época concentrou toda a espiritualidade aonde? No ritual da missa, porque se entendia que a missa era suficiente para trazer a graça de Deus para o povo de Deus. E o que a gente está fazendo? A gente está imitando esse contexto da igreja brasileira, onde a liturgia do culto passa a ser maior do que qualquer coisa na nossa vida. Não, é a palavra de Deus que deve ser o centro da nossa existência. Deus quer te dar uma nova compreensão. Deus quer me dar uma nova compreensão. Isso só acontece, irmãos, quando nós mergulhamos de cabeça, de coração nesta palavra. Segundo evento, intencionalidade reformista. Pastor, que raio de coisa é essa? Intencionalidade reformista. Quantas teses nós falamos aqui? Quais foram as teses do dia 31 de outubro? Que a gente fala sempre aqui, ou você já ouviu falar por aí? 95 teses. O problema é que a 95 teses veio depois das 97. O verdadeiro programa de reforma de Martim Lutero não está nas 95 teses. A 95 teses foi circunstancial, aonde ele chamou o pessoal para debater o comércio das indulgências. Mas aonde estava a sua intencionalidade de reforma? Nas 97 teses. Ele tinha um discípulo chamado Francisco Gunter, que queria assumir, alcançar o título de bacharel em estudo bíblico. E você já sabe, já expliquei aqui, quando você ia debater com alguém dentro da universidade, você precisava formular as suas afirmações para discutir o assunto. E para você também ganhar um título acadêmico, você precisava passar pela banca do debate. Então o discípulo dele queria alcançar o cargo de bacharel em estudo bíblico. E aí Martim Lutero, de agosto a setembro, antes de outubro, preparou 95 afirmações para o seu aluno debater na universidade e receber o título de bacharel em estudo bíblico. O garoto era bom, o garoto debateu bem e ganhou de fato o seu título acadêmico de bacharel em estudo bíblico. Aí Martim mandou essas teses para várias pessoas, chamando para discutir. O pessoal chamou ele de arrogante, até que em novembro, um amigo dele lá de Erfurt escreveu uma carta respondendo para ele: Martinho, o que você está fazendo aí na 95 tese significa a restauração da teologia de Cristo. Nós estamos voltando para as Escrituras. Irmãos, a intenção de Martim, sabe qual era? Quando ele assumiu o cargo de professor da Universidade de Wittenberg, ele buscou mudar o currículo daquela universidade. A teologia daquela época era mais filosófica do que bíblica. E o que ele faz? Nós precisamos trazer de volta a teologia para o estudo da palavra de Deus. O objetivo intencional dele era reformar a sua universidade. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, porque essa intenção local de Martim Lutero de reformar a sua universidade foi usada nas mãos de Deus para reformar não só a universidade, mas para reformar a sua igreja e o seu povo pelo mundo. Aquilo que para Martim Lutero era local, nas mãos de Deus já era universal, porque nós cantamos aqui: ninguém pode impedir os planos do Senhor. Os planos de Martinho era local, mas Deus queria usar ele de forma universal. Qual é a intenção do seu coração e do meu coração? Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas intenções fundamentadas aonde?
na sua palavra. Quando as nossas intenções é fundamentada na palavra, Deus pega isso. Deus pega esse projeto que para nós é só aqui em Itaipu, para nós é só aqui em Niterói, mas para Deus esse projeto pode ser em todo o Brasil e em todo o mundo para a glória do seu nome, porque a sua palavra é poderosa o suficiente para trazer isso na nossa vida. O que está acontecendo aqui com Martinho Lutero, irmãos, em princípio, é o que aconteceu com Gideão. Qual era o propósito de Gideão? Salvar o trigo da sua família, salvar a plantação da sua família. E quando Deus viu a intencionalidade de Gideão em salvar o trigo da sua família, Deus enviou o anjo para dizer a ele: vai nessa tua força, varão valoroso, porque essa tua intenção de salvar o teu trigo, eu vou usar para você salvar e remir toda a minha nação. É isso que Deus faz, irmãos, quando o nosso projeto e o nosso plano está harmonizado com a sua palavra. E para você não ficar com sono, mais duasinhas e aí eu termino. Terceiro evento, irmãos, que nós temos na Reforma Protestante que precisamos trazer para hoje: coragem de mudança. Fala aí para o seu irmão: você tem coragem de mudança mesmo? Essa coragem de mudança, irmão, vem do seu colega lá da Suíça. Enquanto Martinho Lutero estava trabalhando na Alemanha, em Wittenberg, a Reforma Protestante, o seu colega, no mesmo tempo, na mesma época, sem ter contato com ele diretamente, estava trabalhando a reforma lá na Suíça. Ulrich Zwingli, o reformador da Suíça, teve um grande despertamento do Senhor para voltar também para a palavra. E aí o que aconteceu? Colocaram ele para assumir a grande catedral de Zurique. Era sacerdote da igreja medieval, colocaram ele para estar de frente da grande catedral de Zurique, que está de pé até hoje. Esse homem, pensa num homem revolucionário com a Bíblia na mão. Ele chegou na igreja, e na igreja tinha a prática dos lecionários. O que era o lecionário? Era aquelas porçõezinhas utilizadas no culto e na liturgia. Pegava-se lá uma porção de algum texto, e se lia aquela porção. Essa era a pregação. Essa era a exposição da palavra que tinha dentro do sistema da sua época. Quando ele assumiu, dia 1º de janeiro de 1519, em pleno ano novo, ele disse o seguinte: é preciso lançar e jogar para trás os sermões enlatados, que para ele, esses lecionários, não dava condições do povo conhecer de fato a palavra de Deus. E a partir do dia 1º de janeiro de 1519, com coragem diante da sua congregação, que ficou chocada, ele jogou para trás esses tais lecionários, abriu a Bíblia em Mateus capítulo 1, e a partir da genealogia de Cristo, fez a exposição de todo o Novo Testamento, entrou no Antigo Testamento, jorrando o rio de água viva na sua congregação e no povo de Deus que lhe acompanhava. Aí o povo gostou tanto, irmãos, que a cidade contratou Ulrich Zwingli para ser o pregador oficial da cidade. Tinha isso naquela época, você só podia pregar se fosse alguém delegado e autorizado. Então contrataram ele. Quem não quer um pregador assim? Em nome de Jesus a gente vai chegar lá, né, pastor? A gente vai trabalhar para a gente chegar nesse nível, em nome de Jesus. Ele foi contratado para ser o pregador da cidade. Aquilo que era uma revolução, que para muitas pessoas não ia dar certo, se tornou o grande fundamento da reforma de Deus lá na Suíça, que impactou não só Zurique, mas também saiu de Zurique e se espalhou pelo mundo. Ele era tão dedicado, irmãos, à palavra, que ele fundou o Seminário Profecia. O Seminário Profecia era assim: durante 5 dias da semana, ele, os seus alunos e os seus ministros se reuniam dentro da igreja. E lá, como eles eram eruditos, eles liam a Bíblia em grego, em latim e em hebraico. Mas para que isso tudo, pastor? Era assim que eles faziam a interpretação das Escrituras. E aí, o povo entrava na igreja. Quando o povo entrava na igreja, já não era mais esse nível. Quando o povo entrava na igreja, os camponeses, que ia para o seu trabalho, antes de ir para o trabalho, ia para a igreja assistir o culto. E lá, eles, Ulrich Zwingli ou algum outro ministro, fazia a pregação da palavra com base naquele texto, que eles leram em hebraico, eles leram no grego, eles leram no latim, mas na hora de comunicar ao povo, eles comunicavam numa linguagem simples,
coloquial suficiente para um simples camponês entender e compreender a palavra de Deus. O Ulrich Zwingli ensina para a gente que profundidade de conhecimento não significa perder a simplicidade, porque eles tinham compromisso com Deus, profundidade de conhecimento, coragem para a mudança e simplicidade para expor a palavra de Deus. E com essa dedicação, irmãos, o impacto de Deus transformou a vida daquela cidade e a vida daquele povo. Para fechar, o quarto evento que nós precisamos entender da reforma é que quando a gente está focado na palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá capacidade para superar todo ressentimento. Quando a palavra de Deus é prioridade na nossa vida, nós superamos todo e qualquer ressentimento. Bom, e aí a gente tem que lembrar do nosso amigo João Calvino em Genebra. Quem conhece a Escola Genebra aqui? Alguém conhece a Escola Genebra? Vocês sabem por que a Escola Genebra tem o nome Genebra? Porque o nosso amigo Vinícius se espelha na Escola de Genebra que João Calvino fundou lá na Suíça. Portanto, o que ele fez lá na Suíça impacta a nossa vida aqui. Inclusive, eles vão fazer a formatura aqui, né? Então a Escola de Genebra vai fazer a formatura aqui. E é por isso que ela tem esse nome, porque lá na Suíça, em Genebra, João Calvino fundou uma escola que se tornou modelo para todo mundo. E como é que funcionou a coisa, irmãos? João Calvino era um camarada que só queria estudar no seu recanto, no seu isolamento. Não queria se envolver com a batalha. Não queria estar na linha de frente da batalha. Então ele queria ir para uma cidade para ficar recluso estudando a palavra. E aí, de repente, ele passou uma noite na cidade de Genebra, e lá tinha um profeta trabalhando e pregando a palavra de Deus, e que tomou conhecimento que João Calvino estava lá em Genebra. E aí o Guilherme de Farel foi conversar com João Calvino, para ele ajudar na obra de Deus. Olha aqui, João Calvino, nós estamos fazendo uma obra aqui em Genebra, a cidade está abraçando a palavra de Deus, o trabalho está fluindo, a obra do Senhor está avançando, e a gente precisa de um cara assim como você, capacitado, qualificado, para estar aqui e ajudar a gente a organizar o trabalho do Senhor. Não, meu amigo, eu quero estudar, eu quero ficar lá no meu cantinho, por detrás do cenário, eu só quero escrever e fornecer para vocês material, para que vocês estejam aí na linha de frente, combatendo o bom combate. E aí o Guilherme de Farel, que era um camarada profeta mesmo, amaldiçoou os seus estudos, dizendo, olha, eu amaldiçoo os seus estudos, se você não vier ajudar a gente. Aí João Calvino ficou com tanto medo, que ele cedeu. Então tá bom, nós iremos trabalhar junto aqui. Começaram a obra, começaram a trabalhar, começaram a colocar Genebra dentro do modelo da palavra de Deus. A cidade estava sendo organizada, a cidade estava avançando. E aí você sabe que quando a gente se fundamenta e se dedica à palavra de Deus, sempre tem o quê? Oposição. A oposição foi tanta, irmãos, que o conselho da cidade se reuniu e expulsou Guilherme de Farel e João Calvino da cidade de Genebra. Nós não queremos mais você aqui, você está muito rígido, muito rigoroso, nós não queremos mais você aqui. Então ele foi embora para a cidade que ele queria ir. Passou 3 anos lá estudando. Enquanto isso, a cidade de Genebra foi decaindo, defiando. E aí os genebrinos pensaram assim, ruim com Calvino, pior sem João Calvino. Então vamos chamar ele de volta para assumir a cidade. Chamaram João Calvino para assumir de novo a igreja de Genebra, para conduzir a cidade. E ele não queria ir. E o seu mentor, lá na outra cidade, Martin Busso, aconselhou a ele o seguinte, olha, se você não voltar lá, para assumir aquele trabalho, para conduzir aquela obra que precisa de você lá, você vai cair no mesmo pecado de Jonas, e você vai estar também debaixo da maldição de Deus, com medo de novo da maldição. Ele voltou para Genebra, irmãos. Então, para ficar em Genebra, amaldiçoaram ele ficou com medo. Para voltar para Genebra, amaldiçoaram ele, e ele volta para Genebra. Aí você sabe, né? O pastor volta para a igreja. No primeiro domingo de pregação de João Calvino, pense você como estava a igreja. Lotada, cheia. 3 anos atrás, ele foi expulso em 1538, voltou em 1541, 3 anos depois ele volta, assume a mesma igreja que ele estava pastoreando. E aí o povo da cidade entupiu a igreja para saber que agora, o que ele ia falar? Ele vai descascar com a gente, ele vai desabafar com a gente. Agora, talvez ele vai botar para fora o sentimento de tristeza, o ressentimento que talvez dominou o seu coração quando ele saiu daqui.
Então, surpreendendo a igreja, ele assume o púlpito para pregar, manda o povo abrir a Bíblia no mesmo texto e no mesmo versículo que ele estava expondo há 3 anos atrás. Gente, há 3 anos atrás vocês me expulsaram daqui. Vamos abrir de novo a Bíblia no mesmo capítulo, no mesmo versículo, para a gente continuar a exposição da palavra de Deus. A igreja não entendeu nada, porque a igreja esperava receber lambada, receber cajado, receber uma palavra dura de alguém que foi expulso da cidade, de alguém que poderia estar acalentando ressentimento, raiz de amargura. O que ele fez? Ele voltou para a cidade, irmão, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma raiz de amargura. Mandou abrir a Bíblia no mesmo lugar que ele tinha parado. Por quê? Para João Calvino, o que interessava era a prioridade da palavra de Deus. E quem prioriza a palavra de Deus, irmãos, não tem tempo para perder com ressentimentos. Ele fundou a escola de Genebra, e a escola de Genebra se tornou um dos maiores referenciais da reforma protestante em todo o mundo. Quando o reformador da Escócia, John Knox, visitou aquela escola, ele disse assim: essa escola aqui, sem dúvida, é a maior escola depois de Cristo. Porque como Ulrich Zwinglio fazia a exposição da palavra, capítulo a capítulo, livro a livro, João Calvino também expunha a palavra de Deus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, jorrando a água pura da palavra de Deus sobre a sua igreja. E mais, enviou 12 missionários para o Brasil, na época em que a gente estava descobrindo ainda, melhor, na época que Portugal ainda estava descobrindo aqui o Brasil. Enviou para cá 12 missionários para fundar uma igreja. Se tivesse prosperado, nós teríamos aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, uma igreja de Genebra no Rio de Janeiro, porque eles priorizavam a palavra de Deus. E eu fecho, irmãos, essa mensagem mostrando o porquê da razão disso tudo. Por que Martim Lutero fez esse mergulho transformacional no estudo da palavra? Por que ele tinha a sua intencionalidade reformista? Porque Ulrich Zwinglio, irmãos, teve tanta coragem para abolir todos os lecionários, tudo aquilo que não trazia o crescimento verdadeiro da igreja, e assumiu a exposição direto nas Escrituras. Por que João Calvino superou o ressentimento e focou e priorizou a palavra de Deus? Por que eles fizeram tudo isso? Qual é a razão de todas essas coisas? Porque para eles, irmãos, ainda que eles não tivessem citado isso, para eles, a palavra de Deus é aquilo que diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que iremos prestar conta. Se coloque de pé nessa noite. Por que o mergulho aconteceu? Por que a coragem para a mudança existiu? Por que a intencionalidade de reforma aconteceu? Por que superou ressentimento? Pela prioridade da palavra de Deus. Esse tema, irmãos, não é histórico apenas. Esse tema afeta o nosso cotidiano. Porque se nós mergulharmos na palavra, tivermos a coragem de mudar segundo a palavra de Deus, e focarmos essa palavra, não tem ressentimento, não tem barreira, não tem obstáculo que possa impedir o nosso avanço. Assim como essa palavra transformou a vida desses homens, essa mesma palavra, ela transformou a nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar com força para a centralidade das Escrituras. Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos dedicar todo o nosso tempo disponível
e até arranjar tempo para mergulhar nesta palavra. Vamos fazer uma breve oração, eu já passo o microfone. Senhor, nós estamos na sua presença. A sua palavra foi ministrada desde o rei Josias, naquela reforma lá no Antigo Testamento. O princípio das Escrituras foi permanente na vida daqueles que viveram mudanças, transformações. A sua palavra sempre esteve em primazia, no avivamento, na renovação, na reconstrução, na restauração. Porque a tua palavra é viva, é eficaz, mais penetrante e revela tudo aquilo que está dentro de nós. Senhor, por esta palavra venha nos fazer crescer, por esta palavra venha nos avivar, por esta palavra venha nos reformar, por esta palavra venha reconstruir a nossa vida. Senhor, nós não estamos aqui na Suíça, nós não estamos aqui na Alemanha, nós não estamos aqui na Europa do século XVI, mas o mesmo princípio que esteve permanente na vida dos teus servos, é o princípio que nós queremos aqui, Senhor, no Sei Itaipu, na nossa vida particular, para conduzir a nossa caminhada, a nossa jornada, e o teu nome ser glorificado em nós. Desperta a nossa vida, Senhor, para intensificarmos a busca na oração e na palavra, através da oração e da palavra, como nós temos feito aqui, a dedicação ao ensino, a dedicação à oração. Que o Senhor desperte a igreja, que o Senhor desperte esse bairro, que o Senhor levante, Senhor, as nossas vidas com base na sua palavra, com a ferramenta da sua palavra, para ser um canal do Senhor para nosso tempo. Senhor, o teu servo Josias viveu um despertamento pessoal, e esse despertamento espiritual o conduziu a fazer a purificação, o conduziu a reformar a sua casa, o conduziu a se fundamentar na sua palavra. Desperte a nossa vida, Senhor, desperte a nossa família. Nós queremos que isso aconteça em nós, em primeiro lugar, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, Senhor. Levanta-nos com poder e autoridade. A tua palavra nos dá autoridade. Quando nós mergulhamos na sua palavra, quando nós nos dedicamos a essa palavra, o Senhor nos levanta com autoridade, com poder da sua palavra. A tua palavra é fiel, Jesus. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Nós queremos, Senhor, centralizar toda a nossa vida nas Escrituras. Queremos lutar para ter a mesma coragem de Uri e Zwinglio, para nos dedicar à exposição da sua palavra. Não, Senhor, a nossa prioridade é o que está escrito na tua palavra. É esse texto revelacional que nós queremos centralizar nas nossas vidas, Senhor, porque essa palavra traz fruto, traz renovação, traz vida para nós. Abençoe a sua igreja, em nome de Jesus, amém.